Você está ouvindo o DeskCast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Olá, seja muito bem-vindo para mais um DeskCast, o podcast do Desk Coworking. E hoje eu tenho a honra de receber aqui Vinícius Murta, pai e palestrante, ou pai palestrante, diretor de comunicação da Sucesso Minas Gerais. Vinícius, é um prazer recebê-lo aqui, tá? E nós vamos falar aqui hoje um pouquinho sobre o esporte em apoio à saúde mental, né? Um tema de super relevância. Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado, satisfação estar aqui com você, pô. Obrigado por todo o acolhimento, você e de toda a equipe aqui do Desk. E uma honra estar aqui compartilhando com vocês essa trajetória, né, que foi construída aí, relacionando o esporte em apoio à saúde mental. Isso tem uma relação direta com a minha vida e vai ser uma honra compartilhar com vocês um pouquinho dessa caminhada nossa aí. Não, Vamos legal. lá. E me chamou a atenção aqui no início, Vinícius, quando a gente está fazendo um bate-papo no off aqui, pai palestrante. Como é que é essa relação pai palestrante? Pois então, e até uma curiosidade mesmo, porque quem me conhece há muitos anos, quando eu era mais novo eu era muito tímido. Sim. Mas na minha adolescência eu já sabia qual era o maior sonho da minha vida, que era ser papai. Então, sempre, quando as pessoas pedem, me manda seu mini currículo nas minhas redes sociais, a primeira coisa, até no LinkedIn, que é uma plataforma sobre negócios, né? A primeira coisa que eu coloco lá é pai, é uma posição que eu sou muito orgulhoso, muito agradecido ao universo, ao Papai do Céu, por ter me confiado a paternidade. Sou papai do Davi, tem 16 anos e faz muito parte aí da minha história, faz parte de um novo ciclo da minha vida, né? Quando eu descobri que ia ser papai, eu mudei radicalmente o rumo da minha vida. E o palestrante foi porque eu amo comunicação e estou à frente de projetos humanitários há mais de 20 anos. E eu tenho certeza que a comunicação é o pilar fundamental para potencializar toda essa responsabilidade humanitária que nós estamos assumindo aí, né? Então, eu desenvolvi projetos em apoio à estruturação familiar e à paternidade. Sou idealizador do projeto Papel do Pai, que estimula a responsabilidade da figura paterna, e também sou idealizador do projeto de Pais para Filhos. Né? Nós temos muita conversa aqui. Temos. E aí faz uma mistura aí dessa relação, que foi até mesmo estudando sobre ser pai, que eu fui de encontro com esse tema que eu não lembrava, que é a questão da saúde mental. Foi estudando desde quando eu descobri que eu ia ser papai. Eu faço um curso de pais, né? Sim. E ali um dia eu fui numa palestra de uma psicóloga especializada em suicidologia. E ali naquela palestra, essa psicóloga, ela trouxe números que mexeu muito com o meu íntimo, sabe? Trazendo o alto índice de autoextermínio na infância e na adolescência. E eu fui embora dessa palestra chorando igual um menino. Isso em que tempo? Quanto tempo isso? Isso tem 6 anos atrás. 6 anos, né? 6 anos. E ali eu comecei a questionar por que isso mexeu tanto com o meu emocional, né? E aí eu comecei a provocar, e aí procurei essa psicóloga, falei, olha, sou voluntário, eu me sensibilizei muito com esses números, eu quero poder ajudar algum projeto. Ela falou, não tem um projeto para te indicar. Eu falei, então vamos criar um. Então já tínhamos iniciado o desenvolvimento aí de um projeto em apoio à saúde mental, e ali nós demos um start em tudo que nós estamos aí apoiando a saúde mental. Não, legal. Nós vamos falar sobre esses projetos, Vinícius. Eu vou deixar bem à vontade, assim, para a gente poder, porque é uma pauta muito interessante, é uma pauta muito importante, né, de uma Sim. relevância tremenda. Nós podemos nos furtar nunca de deixar de trazer esse assunto, né, para a gente poder dialogar em alto nível, para a gente resolver o problema de muitas pessoas nesse sentido, né? Mas antes disso, você tá falando negócio de pai aí, né, cara? Eu fico fazendo associação, você estava falando, eu estava me remetendo na minha época também de recém-casado. Falei, poxa, meu sonho também é ser pai, né? E hoje, né, tem 2 lá também, um de 13 e um de 15, um pouquinho menos do que o seu. E tem uma curiosidade, quando a gente vai assistir o futebol, né? Aí vai para assistir os jogos e tal, aí eu falo com minha esposa, não, mas hoje eu vou
vou sozinho porque eu não consegui arrumar ingresso, porque é um jogo muito difícil, ou tá muito caro nessa situação. Aí a Carmen fala assim comigo, não, vai sozinho. Aí, cara, vem uma ferroada assim na consciência, falando assim, poxa, seu sonho era ter filho para você poder levar eles pro jogo. E agora você vai sozinho? Né? Então, assim, é uma carga de responsabilidade, uma carga emocional, sei lá, né? Você que estuda isso, né? Interessante. Deixa eu até aproveitar isso que você compartilha comigo agora, né? E trago a minha história para vocês, que assim, meu sonho era ser pai, e aí vocês vão ver que isso tem relação até com a saúde mental, porque acabou que o meu relacionamento não deu certo, né? E então eu separei. Sim. E foi quando eu separei que eu tive depressão e síndrome do pânico. Já faço um alerta para todos os homens. Nós temos a ignorância de eu sou forte, eu vou conseguir sair disso sozinho. Então sou a prova viva da ignorância e que quase eu me dei muito mal nessa. Né? Eu achei, morando sozinho, eu falei, essa depressão vai melhorar. E a depressão não melhorava até que eu tive síndrome do pânico. Então, sair da síndrome do pânico sozinho foi muito difícil. Então, hoje já estou, esse ano agora completa 10 anos que eu sou separado. Então, faço um pedido para vocês, papais e mamães, que têm o filho de vocês, a hora que vocês precisam, né, para falar um eu te amo, para dar um beijo de bom dia, um beijo de boa tarde, por que não, né? Um beijo de boa noite, porque esse é meu sonho hoje. Esse eu gostaria muito de estar com meu filho de agora, na hora que terminasse a gravação, de chegar em casa e poder contar para ele. E eu não moro com meu filho. Então, às vezes, nós temos tudo que é o sonho de muitas pessoas e nós não valorizamos. Então, isso é uma coisa que eu até trago, né? Então, transformo dor em lenitivo e eu falo com meu filho sempre isso. Valorize o pouco para que um dia o universo te confie o muito e a prosperidade. Então, nós não temos o hábito de valorizar aquilo que nós temos e que não tem preço. E está tudo, né, tão próximo, né? Muito próximo. E aí nós vamos voltar aqui numa frase que os avós já diziam, assim, poxa, valoriza, que é conquistado com dificuldade. Não vamos só falar em coisas materiais, vamos falar coisas de intangíveis, coisas de sentimento. Às vezes, conquistar uma confiança, né, de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, isso precisa ser valorizado, né? Nós podemos trazer como exemplo o próprio vídeo que eu compartilhei com você lá, que foi, sim, ou você compartilhou comigo, eu não lembro, mas de um famoso, né, que deu um relato esses dias dele mesmo falando. Das pessoas julgavam ele por ele morar numa casa maravilhosa, né? Você lembra do vídeo? Você compartilhou comigo. Foi. Falou que as pessoas julgavam ele, falavam, olha a casa que você mora, olha tudo que você tem. O carro que você tem, o carro, dinheiro que você ele tem coleção de carro, né? Esse famoso aí tem coleção de carro. E ele falou assim, e as pessoas julgando por que ele tinha depressão. Então, pessoal, eu já tive a oportunidade de estar perto de pessoas que são muito famosas e que são pessoas que tomam remédio contra a ansiedade. Tem até um estudo científico de um médico brasileiro, cardiologista, trabalhou na fase terminal durante muitos anos, e ele fez uma pesquisa perguntando para essas pessoas na fase terminal o que essas pessoas se arrependiam na vida. E ali o relato daquelas pessoas eram as coisas mais simples do mundo, que era o quê? Cuidar mais da minha saúde, falar mais eu te amo, ter mais tempo livre, né? Cuidar das coisas que são realmente essenciais. De que vale? Não estou dizendo que a gente não deve ter uma estrutura e conquistas materiais, mas que a gente pense nos 5 principais âmbitos da vida, né? Que é que o espiritual, o íntimo, familiar, profissional e material, e que a gente busque o equilíbrio nele. Mas o sistema nos manipula o quê? Ficar sempre no profissional e no material. E a gente esquece da real essência da vida. Então, por isso que nós estamos vivendo grandes desequilíbrios psíquicos e emocionais na atualidade, sabe, Paul? Porque as pessoas não conseguem perceber os seus valores existenciais. Não, é verdade. Então, acredito que a gente tem que promover mais o simples da vida. E até aproveito para agradecer mais uma vez de você abrir essa oportunidade de a gente falar sobre esse tema que a gente tem que falar sobre saúde mental o ano inteiro. Não é só em janeiro branco e setembro amarelo, não é isso? É verdade. E
assim, eu fiz uma colinha aqui, Vinícius, mas eu não tô muito afim de seguir ela não, porque o que acontece? Você vem trazendo uns pontos assim, são pontos reais, são exemplos reais, e nesse bate-papo nosso aqui, me veio uma frase numa entrevista, nas últimas entrevistas do Abílio Diniz, uma pessoa que eu sempre gostei de ler os livros, de ouvir as entrevistas dele, um cara sempre muito ponderado, né? Assim, muito equilibrado, enfim. Obviamente eu não conheço a fundo, mas assim, você pega algumas coisas da parte boa, assim, né? Ele dizia o seguinte, foi até na CNN que ele comentou isso, um pouquinho antes dele falecer. Ele falou, olha, eu vivo até hoje, no auge dos meus 80 e tantos anos, lúcido, atleta, com condicionamento físico de atleta, né? Enfim, porque eu nunca me preocupei com coisa que não valia a pena. Eu sempre me preocupei com as coisas de fato que são relevantes, que mudariam minha vida ou as pessoas próximas a mim, né? Então, ou seja, às vezes a gente fica muito atordoado com coisa que está fora do nosso poder, do nosso campo de atuação, coisa que a gente não resolve, a gente estressa, né? Eu acho que isso eleva também o nível da nossa saúde mental, né? Ou joga ele lá embaixo, né? Seguramente, né? Então, nós precisamos de ter essa sabedoria, né? Exatamente. Então, quem sabe a gente consegue alcançar... Mas é difícil, né? Eu falo por mim mesmo, é bem difícil, né? Ainda mais, assim, eu que desde novo eu sempre já percebi esse compromisso mesmo humanitário. Então, eu sempre pensava... falava como que eu consigo utilizar dos meus talentos para contribuir com a humanidade. Então isso é algo que às vezes foi pesado nessa minha jornada assim, de autocobrança, né? E a gente, você citou aí Abílio Diniz, que é um cara que eu admiro muito, né? Então vamos pegar um cara lá atrás e que ele já trouxe esse ensinamento para a gente, já bateu na tecla há 500 anos antes de Cristo, que foi Sócrates, né? Que ele é um dos ensinamentos dele de maior expressão, que é o conheça-te a ti mesmo. E nós não fazemos esse trabalho, né? O autoconhecimento, o autocuidado, que está sendo muito falado na atualidade, mas olha, isso foi provocado há mais de 2.500 anos atrás e nós não sabemos praticar, porque a gente fica atendendo os nossos anseios, os nossos vícios, igual que você disse aí agora, né? Atender ao que nós realmente a gente precisa despertar a nossa consciência e sair da manipulação dos sistemas, né? E todos os sistemas que eu digo, sistema familiar, sistema religioso, sistema político, econômico e tudo. Bancário. Tudo, né? E da gente entender o quê? Qual que é a minha essência? O que está dentro de mim? Quantas pessoas que ali desenvolvem a sua carreira profissional buscando um melhor posicionamento profissional e que chega lá na frente e fala, isso aí não tem nada a ver comigo, assim, trabalhei prestando consultoria para alunos consultoria em qualidade de vida para os alunos do curso de medicina, e que foi até onde o projeto começou, né? Porque é o curso que mais tem autoextermínio nas faculdades, é o curso de medicina, e lá eu via muito alunos falando sobre isso. Teve uma aluna que eu achei sensacional a coragem dela, a menina com 17 anos, ela estava na faculdade fazendo medicina. Não só tinha passado, estava começando o curso com 17 anos, o curso de medicina. Aí teve um dia ela chegou e falou assim, Vini, eu vim aqui despedir de você. Eu falei, despedir por quê? Você pediu transferência da faculdade, alguma coisa assim? E ela falou assim, não, já realizei o sonho dos meus pais, que era passar no curso de medicina e começar o curso. Agora eu vou realizar meu sonho, que é estudar moda. Tranquei minha faculdade, tô indo. Eles nem estão sabendo ainda. Vai ficar sabendo quando eu chegar na Europa. Então, eu acho que nós precisamos de ter mais coragem de reconhecer a nossa essência. Exatamente. Né? Ô Vinícius, eu quero até te convidar, porque nós tivemos aqui o Jânio e o Alvarenga, deve deixar um abraço para eles aqui. Eu acho que você chegou a conhecer eles hoje numa palestra que teve aqui no Desk com o Bruno. Um abraço para o Bruno também. E se você não conheceu, eu vou apresentar os dois para você, porque eles deram um show aqui sobre autoconhecimento. O Alvarenga com técnicas de respiração. O Jânio aqui com também essa questão toda da saúde mental. Então, eu te convido, inclusive, para você assistir o podcast que nós gravamos. Vamos, com certeza, vai ser uma honra. Para eles também assistirem aqui, porque vai ser uma
como é que fala? Uma união de ideias aqui interessante num bem comum. Mas, Vinícius, vamos direto na pauta aqui. Como é que começou esse projeto de saúde mental? Você já falou um pouquinho aí no início, aqui bem no início do nosso podcast aqui, mas dá mais detalhes. Como é que começou esse projeto? Foi só do Vinícius mesmo? Se você quiser também já emendar aí, como é que ele mudou sua vida também? Aí você já me traz um pouquinho que de repente eu já... Então, vamos lá, fazer um resumo para vocês. 2016, eu prestava consultoria para essa universidade, que é referência ali, é uma universidade particular, referência em medicina. E ali, um dos maiores problemas das faculdades de medicina é a questão da depressão e do autoextermínio, tá? Isso é uma realidade. E ali eu já... Brasil? Não, a nível mundo, né? Tanto é que, mais na frente eu vou contar uma experiência que nós tivemos nos Estados Unidos, lá, e que isso também foi relatado. E não só os alunos do curso de medicina, mas médicos têm um alto índice de autoextermínio, né? Então, ali eu já sempre fui um apaixonado pelo esporte. Quando nós falamos aqui, estava batendo papo ainda, aqui nos bastidores, te contei, né? Que meu sonho era ser atleta. Então, não tive incentivo da família, incentivo de patrocínio, de empresas privadas. E eu treinava bastante mesmo, né? Cheguei a ganhar alguns campeonatos até importantes, mas não tive incentivo e depois tive que seguir o fluxo para sobrevivência, né? Então, deixei o esporte na gaveta. E ali... Isso na adolescência. Isso na adolescência. Ali, quando já comecei a chegar ali para 18, 19... Isso. Aí foi que até na minha fase adulta eu retomei o esporte ali, aí onde eu falei, agora já tem mais informação, tem mais relacionamento, vou me dedicar que eu vou conseguir patrocínio. Foi aonde que eu dediquei muita energia no judô e no jiu-jitsu e pensava em ser atleta. E foi uma grande frustração. Não consegui apoio, não consegui patrocínio. Para a sociedade, a pessoa, pelo menos no meu meio ali, para quem se dedicava ao esporte, era, entre aspas, quem não tinha o que fazer, né? Então... O herdeiro. Ou o herdeiro, né? Então, como eu não participou de nenhum dos dois, então ali eu tive que parar mesmo. E foi até uma experiência que eu tive até fora do Brasil, que aí eu fui embora para Espanha, fiquei lá 1 ano. E ali na minha retomada, sempre fui muito empreendedor, sempre fui muito criativo, só que eu sempre falava, quero usar minha criatividade, quero usar meus talentos para ajudar a humanidade. Como que eu vou conseguir utilizar todos esses talentos para ajudar a humanidade? E ali foi quando eu prestava consultoria, eu falei, poxa, o esporte ajuda tantas pessoas, e aí desenvolvi um projeto que chama Interação Brasil, e implantamos esse projeto dentro dessa faculdade. Então, esse projeto ele servia como projeto de extensão em apoio aos alunos. Depois, estendemos esse projeto aos colaboradores da faculdade, e depois teve tanto sucesso que nós estendemos para a comunidade. E ali o projeto cresceu. Eu falei, até um evento que nós fizemos, foi aquele tanto de gente, foi até no Museu de Arte da Pampulha, ali na beira da lagoa, aquele tanto de gente ali fazendo atividade física diante a essa causa, o esporte em apoio à saúde mental, e ali começou. Aí então o projeto cresceu. Tá, o que era o projeto em si? Então, o projeto ele começou como um projeto de extensão para apoiar os alunos do curso de medicina e ali sociedade, né? Tá, mas ali, isso aí é isso foi o início. Mas é desenvolvimento de alguma atividade? Sim, física, era. Ou seja, meio de estudo? Não, nós começamos na corrida, né? Ah, tá. Incentivando os alunos a fazer atividade física. E ali, logo em seguida, precisei interromper. E aí, retomei as atividades no marketing, que é uma área que eu gosto muito, que é a área de comunicação. Perfeito. Mesmo sendo muito tímido quando era mais novo. Eu já ia brincar contigo, falei assim, a pessoa que é tímida, você sempre se autodesafiou pelo jeito, né? Sempre. Que eu era muito tímido quando criança e hoje, né, igual você disse lá, até brincou, né? Hoje eu sou palestrante, é uma das atividades que eu mais amo fazer, mas é porque eu acredito que a minha voz, a comunicação vai potencializar todos os nossos propósitos. Então, eu decidi me especializar
nessa área para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Então, e ali aconteceu nessa migração de área, 2017 eu fiz uma palestra na Finity, que é a maior feira de tecnologia e inovação da América Latina. Então foi um momento divisor de águas, que foi um evento para uma quantidade gigante de pessoas. E ali eu falei, essa palestra ou ela vai fazer eu decolar ou eu vou precisar procurar outro caminho na minha vida. E graças a Deus deu certo, porque ali nós falamos sobre a importância do humanismo nem consequência do crescimento desenfreado da tecnologia e da inovação. Tanto é que foi após essa palestra que eu fui convidado a assumir uma das cadeiras da Sucesso Minas e que eu já estou lá tem quase 7 anos. Né? Comecei lá como diretor de pessoas e há pouco tempo que nós fizemos a migração agora para a diretoria de comunicação. Então eu juntei o que eu tinha de informação na área da saúde, sempre tive relacionamento com muitos médicos, profissionais da área de saúde, e depois comecei a entender esse ecossistema da tecnologia. Aí eu juntei tudo isso e falei, gente, nós conseguimos desenvolver uma plataforma que a gente consegue utilizar da inteligência artificial para fazer monitoramento e rastreamento das pessoas que têm propensão ao autoextermínio. Comecei a conversar com vários especialistas, os caras falaram, pô, isso dá certo. Tem a questão do cuidado com os dados, né? Isso vai ser uma parte burocrática e tal, sim, mas funciona. Tanto é que você pesquisa lá um guarda-chuva amarelo, né? Toda vez que você abrir qualquer aplicativo vai te mostrar guarda-chuva pequeno, grande, né? Com várias funções amarelo. Perfeito. Não é isso? Exato. Então, se a gente consegue, com as informações dos profissionais da área da saúde, que já sabem quais são os gatilhos que as pessoas, eu me incluo nisso, que eu vivi isso na minha vida, né? Nós vamos falar sobre isso. Se consegue codificar isso com a inteligência artificial, eu consigo ter um termômetro de qual até é o grau de vulnerabilidade daquela pessoa, né? Porque a inteligência artificial consegue me entregar, a tecnologia, né? Consegue me entregar a geolocalização e uma série de outras coisas. Dados, ela consegue analisar dados com mais rapidez, né? Além disso, nós temos nessa nossa plataforma que já está começando a caminhar agora, soluções extremamente inovadoras que são propostas que nós entregamos para fazer com que as pessoas, lembra do que nós falamos do autocuidado? Sim. Né? De forma divertida, trazendo soluções através de uma gamificação, né? Então, através de uma gamificação, eu te bonifico por você tomar a quantidade de água X. De você dormir horas Y, de você se alimentar, pelo menos, ter 3 refeições balanceadas, e ali a gente consegue definir com uma série de profissionais o que nós precisamos para um ser humano alcançar o ser integral, né? Que é corpo, mente e espírito. E aí a gente cuida do ser de forma interativa, utilizando a tecnologia como um bem maior, né? E aí essa tecnologia, ela nos entrega muitas outras possibilidades, como, por exemplo, grupo de apoio, né? E uma série de outras coisas que já tem aí na nossa tecnologia, no que a gente tem já como solução de projeto. Nós estamos, o que falta para que isso saia do papel é investidores. Investidor, né? Querendo ou não, a gente conversa muitas coisas, a gente vê muito projeto interessante, mas infelizmente o recurso financeiro ele ainda impulsiona isso. Ainda, né? Mais no Brasil, né? As pessoas acham, igual um tema desse, acha lindo, maravilhoso, mas poucas pessoas chegam e falam o seguinte, o que eu mais escuto, nossa, Vini, que projeto sensacional, mas poucas pessoas chegam para mim e falam assim, como que eu posso te ajudar? Isso é cultural? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que isso é uma cultura do Brasil mesmo, né? Porque assim, você vê a quantidade de incentivo de projetos que incentiva o esporte, né? Na Europa, nos Estados Unidos, você vê que Estados Unidos e Europa, atletas que estão na faculdade, além dele ganhar bolsa, ele tem ali tem apoio psicológico, nutricional, tudo. Físico, psicológico. Então nós estamos aí, ele é tratado como atleta. Ele é tratado já totalmente, como atleta. E com respeito, né? A autoridade, né? E tudo. E hoje em dia é bem complicado. E aí desenvolvendo, né? A evolução do projeto,
2016 desenvolvemos, 2017 assumi diretoria. Isso. Assumi diretoria da Sucesso Minas. Aí, 2018, começamos a desenvolver plataforma e eu falei, pô, realidade, trago estatística, tá bom? Antes da pandemia, tá? Dado antes da pandemia e é um dado um tanto atrasado ainda. A cada 40 segundos uma pessoa se autoextermina no mundo e a cada 30 minutos uma pessoa se autoextermina no Brasil. Tá? Lembrando que estima-se de que o número é muito maior, porque tem muitos casos que isso não aparece no laudo de óbito, né? Então, burlado. É um assunto muito forte, né? Porque assim, ainda mais a gente tem um preconceito social, né? Daquela pessoa que ela tira a sua própria vida. Então, ali é tipo uma vergonha para a sua família, para a sociedade e aquilo tudo. E nós temos que cuidar disso. Não, isso tem que ser anunciado até mesmo porque tem uma estatística científica que em uma pessoa que tira sua própria vida, prestem bastante atenção nessa informação, uma pessoa que tira sua própria vida, ela impacta diretamente 30% do seu meio. Então, pô, se ela tem ali no seu relacionamento 10 amigos só, 3 pessoas desses 10 amigos têm propensão ao autoextermínio. Então, esse grupo precisa ter atenção. Então, é a base do projeto. As 2 principais bases do projeto, de desenvolvimento do projeto, é cuidar daquelas pessoas que estão vivendo o extremo de desequilíbrios psíquicos e emocionais em estado de vulnerabilidade. Essas pessoas precisam de atenção agora, nesse tempo que nós estamos aqui conversando. Quantas pessoas que não tiveram mais forças para continuar e desistiram e ir embora, não é? E a outra base do projeto então essas pessoas precisam ser acolhidas. E eu falo com propriedade porque a pessoa, quando ela tira a sua própria vida, ela não quer se matar. Ela quer acabar com uma dor íntima, uma dor interna, que a gente chama de a dor da alma. Por isso que muitas pessoas se automutilam, porque a dor física é muito menor do que a dor que ela sente. Então, nós não queremos tirar a nossa própria vida. Nós queremos ser acolhidos. Nós precisamos de ajuda, né? Então, quantas vezes você está precisando e pedindo ajuda e as pessoas escutam, vai arrumar o que fazer, vai, né? Você tá à toa. Não é? E é isso. Então, ao invés de acolher, de entender que aquela pessoa está precisando de ajuda, está precisando de ser acolhida. E o outro pilar que é muito importante da gente, que um outro principal pilar de desenvolvimento do nosso projeto, de compromisso, né, de missão do nosso projeto, é preparar a sociedade, desenvolver processos pedagógicos para preparar a sociedade a não só perceber o meio, mas como também se auto-perceber. Eu preciso de ajuda. Então, hoje a gente já tem pessoa que ela entra em crise de pânico, ela liga para o SAMU, né? Ela sabe para quem que ela vai pedir ajuda, mas são pessoas que já foram instruídas, já passaram por algum tipo de curso de orientação. Agora, quantas pessoas não têm noção nenhuma do que nós estamos falando? Não sabe que hoje saiu um dado da Organização Mundial da Saúde e de um outro órgão falando que a nível global a economia tem um custo de 1 trilhão por ano em consequências de saúde mental, né? Então, para os empresários perceberem a importância da gente discutir esse tema e de tratar soluções, até mesmo para os seus colaboradores, que é o que através das minhas palestras, vamos lá, leva para a gente falar, discutir e até aproveitando essa questão das palestras, né? Já fiz CIPAT para várias empresas e algumas palestras para instituições grandes. Na hora que eu termino a minha palestra, as pessoas, elas falam, poxa, encontrei um cara que teve coragem de falar que ele já tentou tirar a sua vida, né? E que ele conseguiu. E as pessoas se aproximam, depoimentos nas redes sociais. Você tem segurança. Total. Se fortalece. Total. Porque quando obviamente, né, não tenho conhecimento nenhum nessa área, tá, Vinícius? Eu estou te escutando atentamente aqui e alarmado com os números que você trouxe pra gente. Mas, às vezes, o processo ele não é só
psíquico, digamos assim, né? Ele é químico também, né? Ou seja, a pessoa precisa de um medicamento, né? Sim, Não é? Por isso precisa... que você tem todo o apoio da medicina, não é isso? Necessariamente. Então, a pessoa, né? quando ela percebe, é igual eu disse, né? Não seja ignorante como eu, que fala, já reconhece que está com depressão e vai melhorando, né? Mas ali também era a minha situação, né? Eu morava sozinho, não tinha plano de saúde. Desculpa te interromper, porque aí eu já ia emendar nessa pergunta aqui agora. Falei, mas como que o Vinícius conseguiu, nesse meio do caminho, procurar se inteirar tanto desse assunto tão forte, tão pesado, que precisa de muito tato para poder falar? Você vê que, né, os dados são alarmantes. E para se tornar essa pessoa que está ajudando os outros, e certamente esse projeto seu não tem como dar errado, cara. A gente encontra um caminho para ele. Se ele parar hoje, ele já deu certo, né? Porque nós já conseguimos salvar algumas vidas. Então, assim, é o que eu falo que... Mas não vai parar, não? Não vai. Não, eu falo que, assim... Só para frente. Eu sou brasileiro, né? Então, desistir não é uma opção. E até a sua pergunta, essa sua provocação é onde eu me reencontro com o esporte. Porque quando eu estava ali morando sozinho, síndrome do pânico, sem plano de saúde, eu falei, eu não quero ir embora. Eu preciso de encontrar uma alternativa. Eu falei, eu preciso provocar o meu corpo a produzir hormônios de forma natural, que é indicado procurar um médico e tomar os remédios necessários, mas na época, falo assim, não tem problema de falar sobre isso, eu não tinha grana para comprar nem os remédios. Tava passando por umas... Que é a realidade de muita gente. Muita gente, né? Então, assim, igual no meu caso, o esporte me salvou. E eu não estou exagerando, o esporte salvou a minha vida. Porque ali eu comecei a fazer atividade física e ali, por eu ter melhorado, aí consegui melhorar, sair da síndrome do pânico, consegui melhorar, né? Estava bem, já estava ali desenvolvendo e retomando todas as atividades, e o projeto ali nessa elaboração, tentativas batendo em várias portas para tentar buscar apoio, incentivo, patrocínio para a gente montar essa solução com uma base de tecnologia. Eu falei, eu não posso esperar, porque ali, nessa minha história de paternidade, em 2017 também eu entrei no mercado como influenciador digital. Então eu comecei a produzir conteúdo como influenciador digital para marcas grandes. Legal. Né? Marcas gigantes mesmo, que me chamaram, que eu nem sabia que era influenciador digital, uma empresa que estava entrando para concorrer aí com esses carros de aplicativo, uma empresa latina. Pode falar o nome, que tem problema não. Quem sabe a gente consegue até patrocínio. Então foi a primeira empresa que entrou na América Latina para competir com o Uber, que foi a Cabify. Cabify foi cliente do Desk aqui. Que legal. Eles ficaram... eu vim aqui, então. Eles foram residentes aqui. Não, então eu vim aqui. Que quando a Cabify... ela me convidou, que a Cabify abriu o mercado de Minas, né? Sim. Aí eles escolheram uma menina para representar a Cabify e escolheram um homem. E na época eu tinha 11 mil seguidores só. E a menina que foi escolhida tinha mais de 100 mil seguidores. Eu até questionei para ela, falei assim, por que eu que tenho 11 mil seguidores? Ela falou, seus seguidores são 100% brasileiro, mais de 80% é de Belo Horizonte, e você fala com família, é o que a gente fala. É o que a gente precisa. Vai ver com uma pegada diferente. Foi um outro público também. E aí eu comecei... Aí me abriu portas. Porque aí, por eu já ter começado a fazer... entrado como influenciador digital, fazendo a primeira ação dessa empresa grande, aí depois eu fiz lançamento para Claro, fiz para marcas gigantescas, assim. E até hoje, né? Eu faço algumas ações, mas é algo que precisa ser mais valorizado, principalmente aqui em Minas Gerais, né? São os produtores de conteúdo. E ali, então... Relevantes, né? E ali... não, muita coisa ruim também, justamente isso. E ali, essa foi a maior provocação na Affinity, que lá foi falado sobre essa questão do marketing de influência, que foi um dos temas principais nessa palestra que eu fiz em 2017. E lá eu falei, foi legal de você fazer essa provocação, porque 2017 eu já anunciei isso. E foi legal que saiu até esse trecho na revista que foi falando do quê? Prazo máximo de 5 anos, quem não tiver um conteúdo relevante de impacto positivo para a humanidade vai estar fora do mercado. E isso a gente já vê acontecendo, né? Quantas pessoas... Você devolve para a sociedade? A pergunta é essa. Então, e aí fala, mas é entretenimento. Beleza, vamos avaliar entretenimento. Entretenimento você consome o quê?
da pessoa? O tempo. O que a pessoa tem de mais valioso na vida dela? É o tempo dela. Então, se você não está entregando que algo, um conteúdo que agrega valor para que ela desperte para o seu progresso, para a sua evolução, até mesmo para alcançar equilíbrio, você está corrompendo a evolução daquela pessoa. Isso é a minha percepção, tá bom, pessoal? Claro. Isso é a minha percepção diante de toda essa busca de autoconhecimento, de processo de progresso. Então, assim, eu não me permito gravar um conteúdo que não vai impactar positivamente e até mesmo promover um produto que eu não acredito, né? Um produto que eu não compraria e que eu não consumiria. Então, não vou consumir um produto por mais que o cachê seja multimilionário. Isso aí vai estar gravado e podem utilizar isso aí na minha caminhada. E aí vamos até chegar lá no momento do esporte, o encontro com o esporte. E ali, nessa trajetória enquanto influenciador, eu falava sobre paternidade, estruturação familiar. Então, esse era o meu posicionamento nas redes sociais, falando sobre estruturação familiar, paternidade e humanismo. E ali eu falei, já tem um pouco de visibilidade nas redes sociais, eu vou criar um desafio. Então, para incentivar as pessoas a não desistir. Aí é onde que eu tive a ousadia de falar, eu vou procurar uma modalidade que eu nunca treinei e vou fazer algo que seja bem difícil para mostrar para as pessoas de que, seja qual for a adversidade que ela estiver vivendo, ela não precisa pensar em desistir. E eu sempre tive uma paquera com o triatlon. Eu já ia te interromper aqui falando assim, e você escolheu nada mais, nada menos do que o triatlon, né? E era uma modalidade que para mim era extremamente distante, porque eu já estava mais velho, em 2019 eu estava com 41 anos de idade, então supostamente, né, já tá velho, né, você não vai conseguir fazer, ainda mais com o meu objetivo, que o meu objetivo era começar no triatlon do zero, lembrando que eu comecei do zero, eu não sabia nadar, eu não tinha técnica de corrida, e eu nunca tinha subido naquelas bicicletas de triatlon, nunca tinha subido naquelas bicicletas. Então você escolheu o mais difícil mesmo. Não, e aí olha que... Pra calçar a sapatilha, hein? Não, e aí como que foi a proposta? Começar no triatlon do zero e ir para uma das provas mais difíceis da modalidade, que é o Ironman. Sem provas intermediárias. Então foi algo que eu falei comigo mesmo e até com o treinador, né? Que eu até deixo o meu abraço carinhoso para todos os profissionais que me ajudam. Nós vamos falar sobre quem me apoia hoje. E aí eu falei, vamos ali sair do zero e vamos pro Ironman. E ali nós começamos a treinar e o que eu escutei? Velho, você é louco. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu fiz a história, eu fiz o papel do macaquinho surdo, né? Você já deve ter escutado a história do macaquinho surdo, né? Que foi lá e fez, né? Que ele foi lá e fez, né? O meu treinador, ele fala isso comigo. Ele fala assim, eu defino o Vini como o cara que não sabia que era impossível, foi lá e fez. E foi o que eu coloquei na minha vida, porque eu falei assim, aí falando do triatlon, né? Eu tinha 0 de equipamento. O dia que eu cheguei na assessoria, que me apoia até hoje, que é a Endorfina. Bacana. Aí eu fui lá fazer o teste de fisioterapeuta. O fisioterapeuta falou comigo assim, Vini, esse tênis, você não pode nem passear com ele. Seu tênis já acabou há muito tempo. E aí mal sabe ele que eu treinei com aquele tênis 1 ano. Porque era o que eu tinha. Então eu não tinha bike, eu não tinha nada. Nenhum equipamento, 0. Eu falei, vai dar. Não sei como. Não preocupa com como. Se você está decidido a fazer o bem, vai acontecer, vai chegar. E aí foi o que aconteceu nessa trajetória. E ali eu comecei em 2019, junho de 2019, eu comecei a nadar. Na primeira empresa que me apoiou, que foi a Academia Flipper, na rua de frente de onde eu moro, que é no bairro Castelo. Então, meu muito obrigado a toda a família Flipper que me ensinou a nadar. E ali, logo em seguida, julho, eu comecei na Endorfina, só que logo depois, o que aconteceu? Veio pandemia. Aí fiquei 1 ano sem treinar. Na retomada de treino, então aí o Iron que eu já tinha inscrito foi adiado para o próximo ano e depois adiado de novo. E ali nisso eu falei, ficou
ansiedade, né? Eu falei com o meu treinador, falei, vamos fazer então uma prova de corrida. Já no final do ano, estava terminando o ano, novembro, a prova seria em novembro, eu falei, deixa eu fazer uma meia maratona. Aí eu fui fazer a minha primeira prova, meia maratona, sem condições, zero também. Treinando, até há pouco tempo eu estava treinando com aquele tênis que eu tinha começado. E aí eu comprei... Meia maratona são 21. Não, 21. Aí eu comprei, antes de fazer a maratona, pouco tempo antes, eu comprei um tênis usado e fui para essa meia maratona. Um bate e volta de ônibus, que é o que eu arrumei de grana. No Rio. E aí fui lá, cheguei, fui fazer a prova, mais de 30 mil atletas. Fui fazer a prova, terminei essa prova entre os top 100 atletas. Putz. Eu terminei minha primeira meia maratona. Entre os 100 primeiros. Entre os 100 primeiros, em 1h26. Com pace de 4h28. 4h04. 4h04? 4h04. Nossa senhora. Com pace de... Foi quase um queniano. Ali até um atleta da endorfina, ele chegou e falou comigo, falou assim, Vini, você não sabe o que você tá fazendo. Eu falei, então deixa eu continuar assim, caladinho, e foi assim que eu precisei fazer. Chegou inteiro? Cheguei inteiro. Voltei de ônibus. Foi bate e volta. Terminei a prova, foi a conta de organizar as coisas e vim embora para BH de novo. Pô, e ali... pace de 4,04 para um, entre aspas, eu tô fazendo aspas para quem não tá nos vendo aqui, só ouvindo, foda, né? Não, surreal. Né? Assim, hoje eu tenho um pouco de noção do que é essa velocidade, mas justamente isso, meu compromisso com o propósito, ele é absurdo, sabe? Porque quantas vezes eu treinava sentindo muita dor, sem condições nenhuma, né? Porque para você ser um atleta de alta performance, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa de ter suplementação. Eu não tinha nada disso, sabe? Apoio. E ali foi o meu mental e o meu compromisso humanitário. Eu conversava com o universo, conversava com o meu corpo, eu falava, olha, não posso ter lesão. Eu não posso lesionar. Então percebi os músculos que precisavam ser mais trabalhados, passava para a equipe da endorfina, eles me ajudavam, me treinavam, então eles me transformaram em um atleta de performance, né? E ali eu saí dessa meia maratona do Rio e fui e já saí de lá com a minha próxima prova, a ousadia, porque aí o Iron já estava marcado, né? Tá. Seria 2022. No Rio também, o Iron no Rio também? Não, São Paulo. O Iron de São Paulo. Aí foi que eu fiz 70.3. Ali foi, eu já cheguei falando com o treinador, falei, treinador, vamos para uma maratona. Ele falou assim, Vini, mas você tá no ciclo pro Iron. Eu falei, mas é treino. E aí deu certo, fomos para minha maratona. Primeira maratona, Porto Alegre. Eu sinto muito frio. Pô, você não tem noção, velho. Aí fomos para Porto Alegre. E o frio, ele provoca um aumento do metabolismo, né? Os dedos ficam frios. Você não tem noção, velho. O que foi essa prova? Foi uma coisa absurda, assim. Eu terminei a prova, eu fiquei com os 2 dias com os bíceps doloridos, de tanto que eu travava aqui, assim, ó, para correr. E a minha proposta era ir para minha primeira maratona com uma proposta extremamente ousada, que era me qualificar para a maratona mais desejada do mundo, que é a maratona de Boston. E ali eu falei, e aí quando eu contei isso pro treinador, o cara falou assim, velho, você tá maluco, né? Porque é uma proposta extremamente ousada, mas eu falei, vou me dedicar, vou treinar e vou fazer acontecer. E assim foi feito. Começamos o ciclo da maratona, treinamos e fui para a maratona de Porto Alegre. Primeira vez que eu fiz 42 quilômetros, lembrando que eu nunca tinha feito nem 21 quilômetros. Primeira vez que eu fiz 21 foi com a endorfina. E ali, treinando, o ciclo de maratona eu fiz 36 e minha primeira vez que eu fiz 42 quilômetros foi na prova. E na minha primeira vez que eu fiz 42 quilômetros, eu qualifiquei para Boston e fechei minha primeira maratona em 3 horas e 35 segundos. Quase sub 3. Faltou 35 segundos. E ali qualificados para Boston. Mas assim, isso é uma pergunta de leigo agora em termos de maratona. Para correr em Boston, isso para qualificar, para você sair num qualify melhor, né? Porque... Não, você precisa de ter um índice para fazer a inscrição. Não é igual São Silvestre, eu chego lá e falo, eu quero correr, não, sou turista. É por isso que a maratona de Boston é a segunda maratona mais antiga do mundo, né?
e é a maratona mais desejada que tem no planeta Terra. Então, assim, aos corredores, maratonistas aí, para quem corre e busca performance, ultrapassar seus limites e buscar, né, índice, essas coisas, sempre o objetivo maior é fazer a maratona de Boston. Lembrando que os maratonistas buscam fazer as majors, né, marathons, que são as 6 maiores maratonas do mundo, e normalmente a maratona de Boston fica por último. E às vezes as pessoas não concluem, porque aí você ganha uma mandala com as 6 maratonas do mundo, né? Aquela coisa maravilhosa, assim, esse é o desejo dos maratonistas. Vai complementando, até quando você completa a 6ª, você ganha a mandala. E tem pessoas que não ganham a mandala porque não conseguem a qualificação para Boston. E não, é apertada a qualificação. E como é que você prova? Pelo Strava? Não, aí você tem que participar de uma prova que ela é credenciada com a maratona de Boston. Do Rio, por Isso, exemplo. Então as maratonas, aí tem maratona credenciada no mundo inteiro. Entendi. Aí você pega esse credenciamento, você pega o resultado oficial, manda para lá, aí você entra numa seleção. Aí essa seleção, porque, por exemplo, meu índice era terminar, eu precisava fazer até 3 horas e 15. Então eu fiz lá 3 horas e 14. Você fez lá 3 horas e 13 e 59. A vaga é sua. Entendeu? Então tem corte. Então por isso que você alcançar o índice não garante a sua vaga. Então você tem que torcer para que pessoas tenham tido um tempo pior do que o seu. Pior do que o seu, mas assim, tem as categorias, obviamente. Tem, por faixa etária, né? Mas mesmo assim a régua, high level, né? Lá em cima, a régua é muito alta, né? E ali foi, então assim, aí eu fiz Porto Alegre, foi em junho, e ali setembro foi a maratona, foi o Ironman, né? Então o Iron já estava preparado, depois diante de todas essas provas aí, conseguimos fazer uma ótima prova, que eu terminei o meu primeiro Iron 70.3 em 5 horas e 35 minutos, mas vivendo grandes adversidades na prova, né? Meu guidão estava frouxo da bike. Nossa Senhora. Que eu levei a bike de ônibus. E aí, na hora que eu cheguei na prova, pouco tempo depois, o guidão frouxo, e aí? Eu falei, eu não vou parar porque, né, às vezes não vai resolver e eu vou nisso dali. E o triatlon são 42 correndo? Não, o 70.3 é 1.800 de natação, acho que é 1.800 ou 1.900 de natação. Natação? Não, pedalando. É 21. Pedalando 21? Meia maratona, Não. Tô falando o triatlon. Ele é quanto tempo correndo? Então, meia maratona. Meia maratona. 21. Pedalando. 90 quilômetros. Pedalando 90. Isso, 90 quilômetros. E nadando 1.8, 2. E nadando 1.9. Não, 1.9. Eu acho que é isso mesmo. Né? Pauleiro, né? Fugiu, pra quem pra quem partiu do zero, né? Porque vai falar assim, nadar 2.000 metros, às vezes eu treinando ali, eu vou, mas vai em mar. Deixa eu te contar, bicho, quando eu comecei a nadar, eu questionei isso pra mim mesmo. Eu fazia 25 metros, eu chegava lá com ânsia de vômito e com ataque cardíaco. Eu falava, eu tô aqui tentando, incentivando as pessoas a não desistir da vida, mas eu tô quase me matando aqui. E é isso, pessoal, assim, de verdade mesmo. Não foi fácil ter feito isso, mas eu faria 10 vezes mais. E o que é mais legal é a evolução do projeto, né? Estou disposto, porque agora tá lá no final, talvez seja legal de atropelar aqui agora, das próximas provas. Eu penso, as próximas provas agora são extremamente desafiadoras, porque agora meu objetivo é ir pro Ironman full, direto, sem fazer outras provas menores e fazer outras provas bem difíceis. O Ironman? Tanto é que assim, aí depois eu fiz a maratona de Boston, consegui um ótimo resultado também, que aí... Já te credencia para a próxima, não, né? Tem que já me credenciaria, só que aí eu não consegui apoiador nem patrocinador para ir esse ano de novo. Já aconteceu? Já aconteceu, sempre em abril. Entendi.
Ô, Vinícius, assim, a gente conversando sobre o esporte, cara, esse negócio é sensacional, né? Você tá falando aí, eu tô prestando atenção aqui, e eu sempre gostei de esporte também, né? Sempre gostei de nadar, sempre... disse minha mãe com meu pai na época, o menino fica muito beira de piscina, assim, deixa eu ensinar ele a nadar logo, pra não ter algum problema com afogamento e tal, né? Então sempre nadei. E aí nadamos, gostava de corrida, andar de bicicleta, enfim, nada profissionalmente, mas assim, durante minha adolescência no clube, sempre tem uma Olimpíada, alguma coisa assim, então a gente sempre destacava ali, né? E numa determinada época da minha vida, assim, eu estava bem estressado, assim, também, assim, você vê que essas pautas que a gente traz agora, se a gente for remeter a 20 anos atrás, saúde mental, que é isso? Ninguém, né? Eu não falava nem sobre bullying, nada disso. Exatamente. Né? E aí, numa dessas aí, eu fui no médico e falei assim, não, cara, vai praticar esporte. Eu falei, eu já pratico. Mas eu tô sempre pensando nos problemas, e aí eu comecei a ter psoríase, sabe? Aquele me ficou meio descascar, aquele negócio esquisito. Aí, eu falei, não. Eu falei, poxa, mas o que você faz? Eu falei, eu nado. Aí eu falei assim, não, então faz o seguinte, quando você nada, você tá lá, nadando, cabeça baixa, pensa nos seus problemas. Falei, e outra coisa, correndo, falei, doutor, mesma coisa, quando eu corro, eu tô com a cabeça pensando nos problemas. Ele falou assim, vai jogar squash? Aí eu fiquei pensando assim, né, cara, por Deus, cara, por que jogar squash, cara? Falei, deixa eu te falar uma coisa, eu jogo squash, que a bolinha rodando aqui, viu? Você não tem tempo de pensar em nada, não. Falei, você acredita, cara? Que é reflexo o tempo inteiro. Eu trabalhava, eu não sei aonde que era, eu sei que ali na academia, na Raja Fitness ali, que tinha a Raja Fitness, de frente ao Madre Teresa, tinha uma academia que tinha acho que tinha uma quadra, tinha uma AMS lá em cima também, lá no São Bento, que tinha, cara, o tal do squash, cara. Pra quê? Eu não joguei muito tempo não, mas eu joguei. Você acredita que eu não... Cara, o negócio foi embora. E com uma coisa que eu também acreditei, que funcionou, e eu acredito que funciona até hoje, acho que é muito parte de crença, que é a acupuntura, cara. Nossa, a acupuntura me ajudou. Um negócio que, cara... Legal de você falar sobre isso, porque isso faz parte do meu tratamento, e eu espero poder ter condições de ter acupuntura na minha trajetória de vida. Eu parei de fazer, desculpa interromper, eu parei de fazer porque a pessoa que eu confiava que fazia mudou, e depois eu falei assim, vou até arrumar outra, depois você me indica aí. Sim, eu tive bruxismo durante anos na minha vida. O que curou definitivamente o meu bruxismo foi a acupuntura. Definitivamente. Impressionante, né? É sensacional. Eu então, sei porque... Minha mãe que brinca, que é isso, pô? Tomar agulhada vai melhorar quem nunca estudou injeção. Eu falei assim, mãe, primeiro que não é agulhada. Tem que explicar isso, né? Pra mãe é complicado, né? Eu falei, mãe, mas eu acredito muito, cara. O negócio é impressionante, cara. As coisas, coluna... recuperação muscular, cabeça, sono. A gente pega outros métodos, como você disse lá, né? A respiração, mindfulness, yoga. Então, são alternativas que funcionam e que nós devemos colocar ali no nosso dia a dia. Exatamente. Né? Até mesmo no nosso planejamento de equilíbrio do ser, né? Ali no seu íntimo, de você pensar, de colocar... Né, o que eu consigo trazer como métodos para me ajudar a trazer o equilíbrio, né? E o esporte, até mesmo, por que o nome do projeto chama Interação? Porque uma das bases de apoio à saúde mental é a socialização. Que a socialização, eu estou aqui, crio uma amizade com o Paul, eu tenho confiança para contar para ele sobre as minhas aflições. E a gente precisa falar. Tem que falar, Mas às vezes é porque a gente não tem confiança, né? Então, se eu tenho uma pessoa que ela me acolhe, eu me sinto à vontade e seguro para compartilhar as minhas dores, as minhas aflições. Tem uma amiga minha que fala assim, pô, você guarda tudo, uma hora você explode. Você fala, ou para mim ou qualquer outra pessoa que você confie, né? Assim, mas você tem que falar, você tem que pôr para fora. Então, e aí foi 2019 que nasceu a ação Atleta por Propósito. Né? A princípio não tinha esse nome, e depois que eu comecei a questionar por que eu estava ali, por que eu estava me autodesafiando, então por uma causa humanitária, e ali nós virou essa ação Atleta por Propósito, e que está em todas as redes sociais, e a gente contando essa história em palestras e em uma série de Como que funciona na prática essa ação Atleta por Propósito? A ação Atleta por Propósito foi eu me autodesafiando essa ação independente nas redes sociais para mostrar para as pessoas que elas são capazes de ultrapassar o suposto limite.
E aí, depois que foi evoluindo e nós percebemos que esse movimento tirava as pessoas da zona de conforto, que as pessoas questionavam o seguinte: tá bom, eu não vou chegar à alta performance que o Vini está chegando, né? Que eu não vou chegar à alta performance que o Vini está chegando, mas eu vou fazer pelo menos alguma coisa, uma caminhada de 20 minutos por dia, né? Então, há pouco tempo eu fiz um curso, o professor, quando terminou o curso, ele chegou e falou assim: eu não devia ter conhecido a sua história, porque agora eu conheço a sua história. Na segunda-feira, se eu ficar sem fazer nada, a minha culpa vai ser muito maior. Porque como que você faz esse tanto de atividade e eu não faço uma caminhada? Então, acho que foi bem legal, porque antes a gente tinha um receio de chegar e falar: você foi buscar alta performance, então não vai ser para todo mundo. Mas o que é legal é que teve um efeito maravilhoso, porque as pessoas pensam: eu canso só de ver o Vini treinando, então eu consigo fazer alguma coisa. E não só relacionado ao esporte, é uma coisa que a pessoa goste de fazer. Talvez é um crochê, alguma arte, sim, e que vai trazer saúde, qualidade de vida para aquela pessoa. Exatamente. Né? Ô Vini, esse negócio é muito legal, cara, porque é o seguinte: a gente... Você como pai, eu como pai, a gente lidera por exemplos, né? Então, sensacional. E quando a gente se espelha numa pessoa, mesmo que a gente não conheça... Poxa, eu tenho uma série de pessoas aqui no Instagram aqui que eu não conheço, mas são atletas, né? E que às vezes nem tão de elite, mas você vê que a pessoa se esforça, cara. Você vê que você acompanha no dia a dia, legal, você pega um Strava. Inclusive, eu estava vendo o seu Strava aqui, é um negócio absurdo. Eu tenho meu Strava aqui, eu não vou nem seguir ele, para ele não me seguir de volta. Mas assim, você vê e fala: pô, cara, você pode fazer... É igual ler um livro, né, cara? Você fala assim, para quem nunca leu, fala que, lê esse livro aqui de 200 páginas, ele vai surtar. Se ele pegar, faz o seguinte: lê um livro, lê a primeira, amanhã você lê 2 páginas, na outra você lê 3, no outro dia você vai ler um capítulo, daqui a pouco você lê o livro todo numa semana. É igual tudo. Eu falo com meus meninos o seguinte: não, pai, mas isso é muito difícil. Eu falei: é muito difícil? O que é fácil? Para não quilômetros, tem que dar o primeiro passo. O efeito natural da disciplina. Natural da disciplina. Isso não tem nada sem esforço. Não. E eu gosto de dizer muito para eles o seguinte: vocês estão vendo às vezes a gente monitora os meninos, assim, né? Assim, a liberdade vigiada, né? Eu falo isso com eles abertamente. Não existe, né? Não tem dessa. Liberdade, assim, mesmo eu morando longe do meu filho, eu sou de acordo de que liberdade é o dia que ele tiver autonomia e sair de casa. Exatamente. Entendeu? Porque assim, eu enquanto pai, a responsabilidade é minha. Então eu prefiro ser... Eu não sou um pai chato, né? Mas eu prefiro ser um pai chato do que perder o meu filho. Exatamente. Então, isso é muito importante. Até é legal de você trazer essa provocação, porque o esporte, todo esse movimento, essa retomada no esporte, me ajuda de forma significativa no processo pedagógico do seu filho, né? Porque assim, que ele percebe e fala o seguinte: poxa, meu pai mora sozinho, ele tem que fazer tudo, todo o desenvolvimento do projeto ali, sou eu que faço estratégia de marketing, eu que faço comercial, eu faço tudo, né? Tive que aprender a fazer tudo do projeto, né? Eu sou designer, né? Eu fiz design de interior e sou designer gráfico como autodidata. E então, assim, ele vê o tanto de habilidade, o tanto de coisa. Sou voluntário de um monte de outros projetos, um tanto de coisa. E meu pai ainda faz triatlon, né? E aí, olha pra você ver, foi legal de você trazer o exemplo do livro, né? Porque, assim, sempre li, né? Buscando o meu desenvolvimento, o meu progresso. E ali o meu filho percebia aquilo, né? Eu lia com ele toda noite, era uma coisa quando eu era casado ainda. Então, ele pedia para contar historinha para ele e era um momento maravilhoso. Por isso que eu chamo a atenção dos pais. Envolva com seus filhos, com as coisas simples, porque isso vai fazer com que eles diminuam o tempo de tela. Ler um livro, sabe? Brincar de piquenique dentro de casa, inventa, utiliza da criatividade. Hoje você tem internet aí para buscar várias alternativas. Então, meu filho criou esse hábito, não é uma coisa que ele gosta, mas ele sabe que para ele evoluir, ele tem que ler, e foi até legal do que ele falou comigo esse ano, né? Porque ele já estava lendo no ano passado vários livros. Ele falou: papai, para o ano de 2024 eu vou definir uma meta, eu quero ler 12 livros. Aí quando começou o ano, ele chegou com 20 dias, ele leu mais do que 2 livros.
Ele falou, papai, vou dobrar a meta. Vou dobrar a meta. E aí, o que ele fez? É muito, tá, pessoal? Para quem estiver assistindo aí, eu acho um exagero. Mas ele desenvolveu ele desenvolveu técnica para conseguir ler 2 livros por mês. Que ele lê lá 10 páginas por dia. Ele definiu isso. Então, um dia que tá mais tranquilo, ele lê um pouco mais e ele definiu essa meta e dá certo para ele. E outra coisa, tem livro que você vai enfiando dentro dele, aí você vai lendo, cara, você não para, você para de cansaço, né? Que às vezes as vistas cansam, né? Ou dá um soninho e tal, alguma coisa nesse sentido. Mas tem livro, cara, que não, que você engole ele, que você quer ali. Eu já tive nessa trajetória mesmo, quando eu falei que eu ia fazer minha primeira maratona e ia me qualificar para Boston, o meu treinador e a esposa dele, eles me emprestaram um livro. O primeiro livro eu li em 24 horas e o segundo eu li em menos de 12 horas. Que aí eles falaram, eles até brincaram comigo, se você correu tanto rápido igual você leu, tá lendo. Que eles até perguntaram, você leu mesmo? Eu falei, te conto o que você quiser aí. Mas eu peguei o livro, eu tava tão focado em conseguir alcançar esse meu objetivo de qualificar para Boston, que eu li o livro e o que os livros me contaram? Pô, que eu não ia qualificar. Que ali pessoas tinham treinado anos e tentaram várias vezes para se qualificar para Boston e não conseguiram. Eu falei, isso não é para mim. Isso não faz parte da minha história. E aí, deu certo, nós construímos essa história aí, que denominada como Atleta por Propósito. Ela se desdobrou, até legal que eu esqueci de contar como que foi o desdobramento da ação Atleta por Propósito. Agora nós vamos lançar os... Eu já ia te perguntar aqui agora, como é que tá esse lançamento aí? Isso, nós vamos lançar agora o desdobramento, a evolução da Atleta por Propósito, que agora nós vamos convidar os embaixadores da ação Atleta por Propósito. Não precisa ser atleta, mas aquela pessoa que quer sair do sedentarismo, mas ela vai fazer com que o seu exemplo impacte o seu meio. Perfeito. Entende? Então, eu vou convidar o Paul para ser o embaixador da ação Atleta por Propósito. E a partir daquele momento, ele também tem um compromisso para incentivar as pessoas a ter qualidade de vida. Perfeito, isso é brilhante. Não é legal? Não, é... E ali nós vamos criar esse movimento e até um dos grandes objetivos nossos é da gente fazer com que o projeto Interação Brasil se transforme em um podcast e em uma série contando essa história. Então Maravilha. Nós vamos trazer de forma lúdica, interativa, divertida. O estúdio você já tem. Então, aí... O parceiro você já tem. É isso que nós estamos prestes aí a lançar depois oficialmente essa oportunidade que nós estamos tendo aí de ajudar a ajudar, né, Paul? Exato, porque ajudar isso a ajudar. daí é uma responsabilidade nossa, né? De toda a humanidade. E assim, já que a gente está falando disso, o Vini, e como é que as pessoas e as empresas podem ajudar a ação Atleta por Propósito? Pois tem múltiplas formas de nos ajudar. Uma simples, que é contrate a minha palestra. Legal. Porque isso, eu estou comprometido a fazer com que esses recursos sejam destinados para a ação Atleta por Propósito. Então, pode contratar a minha palestra, é algo que eu amo fazer. Então, eu vou fazer ali no tema que você escolher. Então, são palestras relacionadas à superação, à disciplina, até mesmo contar a minha história. É bem legal, né? Eu fiz uma palestra há pouco tempo, agora contando essa história. No final lá, a galera se emocionou bastante, né? Então, já antes, eu já fazia palestras sobre paternidade e estruturação familiar. Nós estamos entrando agora no mês de agosto, então um mês propício para a gente falar sobre paternidade e estruturação familiar. Lembrando que aqui nós estamos falando sobre temas pesados, né? Que é depressão, autoextermínio, mas lembrando que todo desequilíbrio humanitário, ele parte da base da sociedade, que é a família. Nós devemos cuidar mais da família. Seja qual for a estrutura familiar. A minha estrutura de família hoje sou eu, meu filho e o cachorrinho dele. Seja qual for a estrutura de família, ela precisa ter valores. Perfeito. E ela precisa ser cuidado, precisa ter mais amor, né? A gente tem, às vezes, principalmente o homem, tem vergonha de falar da importância do amar. É porque nós não conhecemos, nós não buscamos querer compreender o amor fraterno. O amor fraterno, eu não preciso de perceber apenas os meus afins,
mas é entender que todos nós somos uma família. E nós nunca vamos ser felizes enquanto tiver uma pessoa triste. Nossa, é isso mesmo. Assim, é pesado. É pesado, exatamente. Fiz igual o seu Madruga aqui agora, tem engolir seco, assim, né? Que você precisa dessa base, né? Mas são coisas estruturas. Mas são coisas simples. E dá para ser trabalhado. Sim, mas claro. o que não permite, né? É o nosso egoísmo, os nossos anseios, os nossos vícios que não nos permite sair da zona de conforto. Então a gente precisa sair da zona de conforto. E até volto nesse ponto que é a importância do esporte no processo pedagógico, é ser o exemplo. Né? No projeto Papel do Pai, nós desenvolvemos um método que é educado para educar. Eu jamais vou educar o meu filho se eu não me educar. Eu não vou ter moral para educar o meu filho. Né? Então, isso eu conto nas minhas palestras, o meu processo de desenvolvimento para ser um bom pai. É isso aí. Né? Então, meu filho, ele começou a trabalhar com... isso foi natural, tá, pessoal? Isso não foi uma provocação, mas meu filho, ele fez o primeiro contrato dele assinado, foi com 10 anos de idade, como modelo e como influenciador digital. Ele tem acabou de fazer 16 anos. Ele já está contratado como estagiário em uma empresa gigante de tecnologia. Que legal, hein? E faz as coisas dele com naturalidade, com tranquilidade, com leveza, mas por quê? Foi criado desde o início da barriguinha, envolvido em causas humanitárias. Ele entende de que o grande objetivo dele é evoluir, de que ele precisa impactar positivamente a vida das pessoas. Ele está engajado na causa, literalmente, ponto. Hoje ele tá vivendo muito o sonho dele, né? Que é importante. Que eu não, sim, respeitar o tempo dele, ainda mais nessa idade. Perfeito. Mas é um menino que nunca me deu trabalho. Muitas pessoas falam o seguinte, na era da adolescência você tem muito trabalho. Meu filho nunca me deu trabalho, nem da época de bebezinho, na época da gestação, até hoje. Mas eu acho que foi... Eu tenho certeza que foi o compromisso meu e da mãe dele. Então, assim, toda esse desenvolvimento do Davi, então, é um envolvimento, um compromisso meu e da mãe dele, que é uma mãezona, uma pessoa maravilhosa. Ô Vini, ainda bem que você está me dizendo aí que ele foi contratado, tá com a carteira assinada, porque senão ele ia mandar lá nos comentários, pode aumentar a minha mesada aí. Foi muito elogio aí, pode mandar a minha mesada. Parabéns para você e para sua esposa aí, porque educar não é fácil, não. É a mamãe do Davi, né? Eu sou divorciado dela, já tem 10 anos, mas Isso. Mas o que é legal, assim, e até isso a gente fala até nas redes sociais, e até quando, depois, pós-separação, uma vez meu filho, muito novinho, 6 anos de idade, ele questionou isso para mim. Papai, eu não sei por que você separou da mamãe, eu nunca vi vocês brigando. Então, nós sempre tivemos muito respeito um pelo outro. Pergunta inteligentíssima, inclusive. Que foi... porque a gente não brigava. A gente, quando tinha que discutir alguma coisa, a gente sentava na mesa, e aí, como que era o que ele sempre via? A gente conversando, sentado na mesa. A gente só pedia para ele voltar pro quarto. Ele voltava com todo o respeito e a gente acabava de conversar ali rapidinho e já ia atender ele. E assim foi uma separação super tranquila. Até no dia da separação, o juiz chegou e falou assim, eu não acredito, eu nunca vi uma separação igual essas suas. Tão tranquila, tão rápida. Mas é isso, é uma pessoa que eu teria o filho com ela de novo, é uma pessoa maravilhosa. Coisa boa. E aí, completando a sua pergunta... Mas antes disso... Além, como as empresas podem apoiar, isso. Né? Isso. Não, mas aqui antes disso você falou, olha, uma das maneiras é eu contratar palestra. Isso. Aí é o seguinte, e como que contrata palestra? Como que nós vamos te achar no Instagram, nas redes sociais, no site? Porque nós vamos colocar isso tudo nos comentários. E quem tiver alguma dúvida, pode deixar lá pra gente, pode mandar no direct, ou pode deixar nos comentários lá do YouTube, porque nosso canal tá no YouTube, tá? Lá no Desk Coworking e no Deskcast, no Spotify e nas outras plataformas também de podcast. E a gente sempre deixa os comentários abertos, a gente responde todos os comentários e certamente essa pauta nossa aqui pode gerar muito engajamento, oportunidade, muita gente vendo esse seu trabalho, que eu tenho brilhante, né, assim... Já é um sucesso, vai ter muito mais sucesso. Gratidão. Mas como que a pessoa fala assim, olha, eu quero ajudar no projeto? No @, como é que é? @Vinimurta. O @Vinimurta eu falo sobre os outros projetos e mais especificamente sobre paternidade, família e humanismo. Tá. E tem o @Atleta por Propósito. E o Atleta por Propósito tem um site também oficial e ali vocês conseguem perceber
grandes oportunidades de ter ativação de marca, projeção da marca nos uniformes e em todas as plataformas, como o Paul comentou aqui, hoje as minhas plataformas têm um bom engajamento, como por exemplo o Strava, que não vou pedir o Strava aqui não. Como poucas pessoas conheciam, né? Meu engajamento Sim. lá é legal, mas nós temos o site oficial da Ação Atleta por Propósito, que é atletaporpropósito.com.br. E também, em todas as redes sociais, me acha como Vini Murto, Atleta por Propósito, e se der um Google também, tem algumas entrevistas de algumas coisas que nós já estamos compartilhando dessa nossa caminhada. E aí, Vini, até pra gente finalizar aqui, poxa, eu tenho pauta contigo, que nós vamos ter que fazer outro podcast, tá? Mas aí a outra forma também da pessoa se engajar no seu projeto, qual seria? Então, através dos patrocínios, obviamente. Sim, aí pode patrocinar o atleta, né? Nós estamos aí já com um calendário para 2020, restante agora em 2024, se a gente conseguir patrocínio, provas super ousadas. 2025, aí nós vamos ter provas internacionais, e aí você pode ter a marca nos meus uniformes, em todas as redes sociais, nas minhas palestras, nas entrevistas. Sempre Legal. Nós estamos sendo convidados para ser entrevistado por alguma emissora ou por alguma rádio. Então tem essa ativação de marca. Além do patrocínio do atleta, tem o apoio ao projeto, né? Que aí nós temos ativações como agora o lançamento do podcast, então a marca vai estar no podcast, e a websérie que está no canal no YouTube também, que é Atleta por Propósito. Nós vamos lançar essa série contando essa história no YouTube, então você pode ter sua marca, seu produto ou sua prestação de serviço lá que a gente desenvolve. Isso é uma coisa que eu me especializei em desenvolvimento de campanha, então a gente desenvolve uma história promovendo o seu produto ou a sua prestação de serviço de forma leve, né, de mostrar o porquê. Claro que nós fazemos uma avaliação se aquele produto tem afinidade com o que, para mim, faz sentido. Claro. Então, por exemplo, eu não vou falar sobre uma bebida alcoólica. Sim. Né? Então, não faz sentido isso, né? Para minha história. Né? Então, nós vamos avaliar o produto ou a prestação de serviço e a gente consegue desenvolver e projetar. E agora nós estamos entrando no processo de construção de um instituto para a gente conseguir... Essas são as novidades. A novidade é que a gente está montando um instituto para a gente conseguir fazer a arrecadação dos imposto de renda. Perfeito. Que vai poder... Aí a empresa ela vai ter mais facilidade ainda para nos ajudar. Entendi. E aí, por isso que nós lançamos uma forma simples de captação de recursos, de forma independente, que aí qualquer empresa e pessoa que estiver assistindo aqui o podcast, que são as camisetas da Ação Atleta por Propósito. Então, a camiseta ela já tem uma mensagem e que não desista, e atrás eu apoio essa causa. Está escrito Atleta por Propósito, eu apoio essa causa. Então, a partir do momento que a pessoa usa aquela blusa, ela passa a ser também um ativador da causa, né? E você pode contar comigo como atleta. Gostou dessa aqui? Você já está na lista dos embaixadores aí da Ação Atleta por Propósito. No Desk também, aqui no que a gente pode ajudar com relação à estrutura que a gente pode oferecer. Isso aí já de antemão eu já disponho aqui a te ajudar e desenvolver os projetos em conjunto no que couber, no que a gente tiver condição de fazer, porque é uma causa muito nobre e você está de parabéns. Ô Vini, eu preciso terminar, cara, assim, eu tinha mais tantas situações, mas acho que vamos criar aqui Mas é bom da gente... O nível, como é que fala? Um episódio 2 aqui, né? A gente tá com 01, né? Então fica essa provocação, né? E é muito legal da gente terminar o bate-papo com esse gostinho do quero mais. Sem dúvida. E essa é a nossa provocação, né? Da gente continuar contando essa história. Vocês podem ter certeza absoluta que o meu compromisso enquanto atleta, o meu compromisso enquanto empreendedor, enquanto desenvolvedor, vai ser 1000% por essa causa, sabe? Isso é meu compromisso de vida. Isso e podem ter certeza que os próximos capítulos vão ser bem legais e até mesmo esse ciclo de treino para as próximas provas. Acompanhe nas redes sociais. Vamos acompanhar, nós vamos colocar isso tudo na descrição do vídeo. Não, nós vamos colocar isso tudo na descrição do vídeo também. Eu vou colocar o primeiro provocativo, vai ser o Strava. Olha o tanto que o homem corre.
Mas, ô Vini, deixa uma mensagem aí para quem está assistindo a gente, para quem, né, vai assistir num momento oportuno, enfim, de talvez uma coisa que incentive a pessoa, imagina aí que depois uma pessoa que está precisando de uma mensagem e como que a gente pode ajudar, enfim, para a pessoa se movimentar, digamos assim. Sim, as mensagens que eu deixo é que, diante de todo esse meu anseio em apoiar a humanidade, eu sempre quis ajudar o próximo esquecendo de cuidar de mim mesmo. E acabou que eu quase não continuei. Então, cuide primeiro de você. A pessoa mais importante que tem na sua vida é você mesmo. Né? Então, a gente tem até o popular ensinamento do avião, né? Então, quando tiver turbulência, algum problema, se a máscara cair, use a máscara primeiro para você. Então, essa é a minha primeira dica. A segunda eu trago, que eu sempre gosto de falar, que é seguindo ainda esse desenvolvimento de autoconhecimento, que é o incentivo de Sócrates, né? Que é o conheça-te a ti mesmo. Isso é um processo eterno. Hoje eu estou, né? Então amanhã o objetivo é ser um pouco melhor. Então a gente colocar isso como meta, de ser um pouco melhor a cada dia, buscar dar um passo a mais em todos os âmbitos para que a gente busque o equilíbrio para as nossas vidas, né? E seja o que você fez, o que você deixou de fazer, ou o que você fez e que você se arrependa, agora é um novo momento. E que tem uma frase que eu amo, essa frase é uma frase de incentivo diário, que é: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Então, acho que é isso. Maravilha. Sabe? E depois, quando nós estivermos fortalecidos, todo esse nosso movimento vai incentivar as pessoas a se transformar. Então, as palavras, tem uma outra frase também que eu deixo, que é uma frase que me ajuda no processo pedagógico, que é: a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, nós precisamos deixar de falar menos e fazer mais, mas pensando naquilo que nós damos conta. Nós não precisamos de criar expectativas de terceiros. Não é? E é isso. E acreditar no ser humano, acreditar em nós mesmos, que nós temos talentos que eu nunca imaginava que eu ia me transformar em um atleta de performance. E eu prometo para mim mesmo, diante as câmeras, de que eu vou encontrar mais talentos dentro de mim, vou desenvolver e compartilhar com vocês. Maravilha. E como isso daí é base do projeto e que você agora faz parte disso, guarda essa frase para a gente finalizar, que é a frase que eu me despeço. Muito agradecido por esse papo super agradável e oportuno, por esse tema tão importante, que é: ninguém é tão bom sozinho. Se você precisar de ajuda, busque ajuda. Ninguém é tão bom sozinho. Maravilha. Irmãozão, só Vinícius, muito obrigado pelo carinho aí. Maravilha, você é um cara especial, merece todo o sucesso desse projeto, mais sucesso ainda. Dedicação inspiradora, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, viu? Pessoal, eu me despeço aqui. Hoje um bate-papo incrível com o Vinícius. Segue a gente lá no YouTube, no Spotify, nas outras plataformas de podcast, tá ok? Um grande abraço, até o próximo podcast.